Ela faz parte da história da política e da comunicação do Rio Grande do Norte. Muitos a conhecem somente como a esposa do senador e a mãe da jornalista Bicarla de Souza. Mas Miriam de Souza não é somente isso. Ela é a artista Miriam de Souza e é nossa convidada hoje aqui no programa Momento Cultural. Dona Miriam, bem-vinda. Como é essa história de Dona Miriam de Souza, artista? Fico muito orgulhosa por essa apresentação, né? Realmente é uma faceta que nem todo mundo conhece. Essa minha história com a arte começou quando eu estava com Carlos Alberto, no Hospital Alberto Einstein, em 1998. Já tem muito tempo já, né? 24 anos, né? E eu estava com ele no hospital e no dia que a nossa neta mais velha nasceu, a filha de Rose, Duda, Carlos Alberto esboçou o desejo de fazer um cartão para mandar para Maria Eduarda, para a nossa Duda. E naquele dia a gente desceu, todo dia eu tinha um ritual com ele, a gente descia para tomar um cafezinho lá embaixo, no lobby do hospital, que tinha um show, todos os dias tinha um show com piano, com violoncelo, com saxofone, e eu levava sempre ele para ele se distrair um pouco. E naquele dia, quando ele passou, ele falou assim, eu quero fazer amanhã um cartão para a Duda. E no dia seguinte eu o chamei para que a gente pudesse ir lá no espaço de arte, que era Arte nos Hospitais. Era um projeto que chamava Projeto Carmim. E ele disse, não estou disposto, vá você e faça. Aí eu fui lá no projeto, conversei com o diretor do projeto, que era Eduardo Valarelli, e eu disse, Eduardo, eu quero fazer um cartão para mandar para minha neta, que acabou de nascer. Aí ele perguntou para mim, como é que você pensa fazer isso? Eu falei, a minha ideia é um anjo chegando à Terra. Aí ele me mostrou os livros dos pintores clássicos e eu comecei a folhear. E eu me encantei pelos jardins de Monet, me encantei. E falei, eu quero um jardim desse, um anjo chegando num jardim desse. Aí, já ia mudar toda a estrutura da tela de Monet, né? Pois é. Aí peguei um jardim, me inspirei no jardim de Monet e coloquei um anjo chegando à Terra. E foi muito engraçado, porque quando eu botei o anjo na Terra, eu não conseguia fazer os pés, pareciam os pés de pato. Aí eu disse, Eduardo, como é que eu faço? Eu não consigo fazer os pés. Ele falou, pé não é muito fácil de fazer. Você depois vai conseguir fazer. Punha a túnica do anjo batendo no chão para cobrir os pés. Aí eu fui lá, complementei a túnica do anjo e fiz aquela tela. Só que naquela noite, eu só consegui dormir depois de pintar mais 3 telas. E dali, até o final do tempo que Carlos Alberto ficou no hospital, que foi mais 2 meses e meio, eu não parei mais de pintar. Eu pintei muitas telas, quase 38 telas no período dos 2 meses. E esse foi o primeiro contato que a senhora teve com a pintura? Esse foi o primeiro contato que eu tive com a arte, com a pintura. Foi realmente um momento de muita dor, que eu acessei os meus conhecimentos interiores, né? A minha missão de pintar, que eu adoro pintar, mas eu só conseguia colocar muita cor viva em tudo que eu pintava. Então, apesar da dor, eu expressava na tela muita alegria, muito colorido. Essa era uma maneira de encobrir toda a dor que a senhora estava sentindo, né? Exatamente, era uma forma de eu fugir da minha dor daquele momento. Da realidade, né? E a partir daí, aí veio o senador faleceu, e como é que ficou a artista Dona Miriam? A artista não conseguiu ficar quieta, né? Como não me aquieto com nada, gosto muito de me desafiar, gosto muito de descobrir coisas novas na minha vida. E eu liguei com o Eduardo, que era o diretor do projeto, eu falei assim, por que você não vem montar esse projeto em Natal? Aí ele concordou comigo e veio para Natal e nós montamos o projeto Arco-Íris
no Hospital Varela Santiago. Durante muitos anos esse projeto, eu banquei esse projeto no hospital, no Varela Santiago, e durante muitos anos a gente teve acompanhamento das crianças no setor de oncologia, no setor pediátrico. Foi um trabalho muito lindo, eu consegui montar uma equipe de psicólogo, de enfermeiro, de assistente social, de dentista, que eles, junto comigo, a gente conseguiu manter isso durante muitos anos. E esse projeto, ele ficou até quando? E por que ele não acho que eu não lembro exatamente quando, mas até... Nós começamos em 2000, acho que foi até 2020, 2018. Foram mais de 8, 10 anos. E é tanto que o hospital absorveu isso e hoje existe um trabalho de artes no hospital. O próprio hospital encabeçou esse trabalho e hoje tem um trabalho lá de arte com as crianças doentes de câncer. Ah, que coisa legal. A senhora me disse que quando chegou no projeto lá no hospital, se encantou por Monet. Foi a minha grande inspiração. Foi a minha grande inspiração. Foram os jardins de Monet. Quando eu vi, eu falei, eu quero uma tela, eu quero um jardim desse, com o meu anjo chegando nesse jardim. Pronto, aí comecei a pintar e é interessante, eu passo muito tempo sem pegar no pincel. Agora mesmo, desde antes da pandemia, eu já tinha parado já há algum tempo. Na pandemia, eu pintei uma tela de 2,80 por 1,40, tá em algum lugar que eu não sei aonde, acho que está na casa de Micarla. Pintei uma tela por lá embaixo, no terraço dela, e eu pintei essa tela. Quis me inspirar nisso aqui, muita flor, muita alegria. Esse é seu, Esse né? é meu. Essa tela foi uma das primeiras aquarelas que eu fiz. Eu gosto muito dela, é tanto que eu ampliei. No meu ateliê, eu coloquei uma parede com essa tela, eu gosto demais dela. E faz muitos anos, desde a pandemia, que eu não pinto. E eu estou com muito desejo de voltar a pintar. Então, é tanto que agora eu desmontei minha casa em Portugal, vendi minhas telas todas lá, e consegui trazer uma tela só, mas ainda não chegou, porque eu desmontei, mas como eu não consegui trazer, está lá ainda para vir. Então é muito grande. É uma tela de 2,20 por 1, que é uma Santa Ceia. É muito linda essa tela, acho que foi uma das coisas melhores que eu fiz. É tanto que ela é a única tela que eu estou trazendo. As outras todas ficaram As outras lá. todas eu vendi e dei e me desfiz, mas essa tela que... Eu passei 5 anos planejando fazer ela. Então, é uma tela com muita cor. Eu não lembro de ter visto muita Santa Ceia com muito colorido. Com muito colorido. Tem que ser aquela coisa meio penumbra, né? E assim, como é que eu materializei essa tela? Eu coloquei os apóstolos representados por cálices na mesa. Em cada cálice, um símbolo do zodíaco. E o cálice maior com o símbolo do Capricórnio, que como Jesus nasceu em dezembro, né, seria capricorniano. E eu coloquei também um cântaro para botar água para o lava-pés, uma bacia também para fazer o lava-pés, pão e peixe e um observador no canto direito, observando a cena da Santa Ceia. E aquilo, para mim, eu me visualizava. Pode ser eu, pode ser Maria Madalena, pode ser... Aí vale a interpretação, né, de cada um, né? É tanto que eu acho que foi uma das coisas melhores que eu fiz até hoje. Dona Miriam, eu fiquei curiosa porque, assim, eu não sou Jesus, mas eu sou capricorniana, viu? Então, eu estou me sentindo meio homenageada aí nessa tela, viu? Também, viu? Meio homenageada. Com relação à técnica que a senhora usa, a senhora disse que essa aqui é uma aquarela. É uma aquarela. A senhora principalmente com aquarela, em óleo? Como... Eu gosto de pintar óleo, porque o óleo tem uma vantagem. Você pode modificar, não é? De um dia para o outro. A aquarela não, você pinta, daqui a pouco está seca. Eu gosto também de fazer aquarela no papel, também me identifico muito. Apesar de eu não ter feito muita coisa em aquarela, mas eu fiz algumas coisas muito bonitas. E gosto muito também de... Eu já tive uma experiência com pastel, também é muito interessante, né? Tinta com pastel. Mas o que eu me identifico mesmo é com o óleo e a aquarela. E o acrílico, eu gosto muito de pintar acrílico, porque você pinta, daqui a pouco já está pronto.
Não é? Hoje, eu tenho tela que eu pintei há 20 anos atrás e que ainda não secaram, ainda está lá. Eu tenho uma tela na televisão que se você tocar, você suja a mão. Está lá na televisão ainda para provar. Eu não entendo muito dessa parte, mas 20 anos. 20 anos está lá, ainda não secou. É impressionante. Eu já ouvi comentários, eu comentei com alguns artistas que me confirmaram isso. Miriam, tem telas que você faz e que não seca nunca. Eu disse, como é que não seca nunca, né? Por alguma razão ela está lá, ainda molhada. A senhora disse que já faz algum tempo que a senhora não está pintando, né? A senhora que sempre é uma pessoa tão inquieta, por que a senhora parou de pintar? Olha, eu tenho uma vida muito cheia, né? Muito ocupada, com muitas atividades. Eu tenho 3 filhas, que eu estou sempre do lado delas, tentando apoiá-las, ajudá-las. Tenho 7 netos também. E tenho as empresas que me absorvem muito também. Então, é só questão de você priorizar. Eu agora estou priorizando até o final de fevereiro, eu vou estar começando a montar uma exposição nova. Eu quero montar uma exposição nova. Até final de fevereiro eu estou com essa... Então tem todo um calendário, né? A ser cumprido. Eu tenho que me agendar, porque senão eu não inicio, sabe? Até tal dia eu tenho que começar. Então aí eu começo, até tal dia. Esse livro foi muito interessante porque eu estava numa feira e uma moça olhou para mim e falou assim, por que a senhora nunca escreveu um livro contando a sua história com Carlos Alberto? Aí eu disse, criatura, eu vou escrever um dia. Ela disse, não. Qual é o dia que a senhora vai escrever? Anote, pega esse papel, esse caderno aí, anote qual é o dia que a senhora vai lançar o seu livro. Esse livro ia ser mais para frente, mas já que a senhora tocou, vamos falar, depois nós voltamos para a pintura. Vamos voltar para a pintura? Me fale sobre essa obra de arte, que assim, foi um trabalho longo, né, pelo que eu sei. Não tão longo, foram 4 meses só de trabalho intenso, 18 horas por dia. Eu tive um parceiro maravilhoso que me ajudou a materializar esse livro, que foi Edson Soares. É uma história muito linda, porque quando eu comecei a escrever o livro, era tão interessante, porque vinha na minha mente os momentos, eu sentia o cheiro, eu via as cores, de repente, a roupa que eu estava vestindo, a roupa que Carlos Alberto estava vestindo. Eu via, às vezes, o sabor dos alimentos que a gente estava comendo. Então, foi uma volta ao túnel do tempo. Escrever esse livro mexeu momentos de muito choro, de muita saudade, né? De muita saudade. Mas foi um momento muito lindo de poder contar a história, uma história de amor muito bonita, que eu tive o privilégio de viver com ele. Dona Miriam, como é que foi a senhora depois de ver o livro finalizado? Foi emocionante, Edisiane, foi emocionante porque esse livro é a pura verdade do que eu vivi com Carlos Alberto. Não foi nada fantasioso, foi o real. Uma história muito linda, de muito amor, de muita superação, de muitas batalhas vencidas juntos, né? Foram 30 anos de convívio. Nós passamos 29 anos, 10 meses e alguns dias de convívio, quase 30 anos. Fora 7 anos que a gente de namoro e de noivado. Então foi uma história que para mim foi muito fácil de escrever, porque foi uma coisa que eu vivi, foram momentos que eu vivi com ele. E quando eu me referia a algum assunto, eu lembrava, era assim, parece que a mente estava voltando tudo. E eu lembrava de cor de roupa que a gente estava usando, até o perfume que a gente estava usando. Era como se estivesse revivendo todos os tudo. E teve muito momento de muita lágrima, de muita dor, de muita saudade, né? Porque nós vivemos uma relação de muita cumplicidade. E foi maravilhoso poder prestar essa homenagem ao nosso amor, à nossa história, contar a nossa história. Tanto que teve coisas que eu relatei no livro que nem as minhas filhas tinham conhecimento. E elas diziam, mãe, você falou isso e isso...
Eu nunca falei para vocês, mas eu tive coragem de me expor no livro e contar muitas histórias que só eu sabia, né? Só eu sabia. Deve ter sido duro também. Foi também. Bem duro. E, por falar no senador, quando a senhora começou a pintar, ele já estava doente, Ele né? já estava na fase final. Faltavam 2 meses para ele falecer, quando eu comecei a pintar. Mas, no primeiro dia lá no hospital, a senhora pintou 38... Nos primeiros 2 meses, que foi o último período que a gente ficou no hospital. Certo, mas teve uma época que você pintou 38 38 telas. Mesmo na fase que ele estava, quando ele soube disso, teve alguma coisa que ele disse que lhe marcou? Porque foi por ele que a senhora chegou até o projeto lá, né? Exatamente. Foi na dor que eu acessei o que tinha dentro de mim, que eu nem sabia que eu tinha, né? Esse dom de pintar. E foi interessante, ele fez muitos comentários, ele dizia assim para mim, cada vez, quando eu terminava, eu sempre mostrava para ele e falava assim, quando eu sair daqui, eu vou ser seu marchand. Vou ser seu marchand e vou ganhar muito dinheiro. Eu falei, ai, coisa boa, que bom, né? Então foi um impulso a mais, foi, né? Sim. Porque assim, no momento ele me estimulava muito. Que a senhora estava vivendo e chega aí eu ouvi dele que estava bem debilitado, um incentivo como esse deve ter sido uma coisa bem forte para a senhora, muito né? Muito forte, muito forte. A gente tem uma ligação muito forte, não é, Edisiane? Carlos Alberto não precisava dizer as coisas para mim, ele bastava olhar que eu já sabia o que ele queria. E os 2 anos e meio que ele ficou no hospital foi desafiante. Para ele, principalmente para mim, que estava lúcido e tinha conhecimento do tempo curto que ele tinha. Né? Então foi muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que eu cumpri a missão, eu deito a minha cabeça no travesseiro e tenho certeza do dever cumprido. Com certeza. Realmente foi... Eu não poderia ter melhor companheiro durante a minha vida. Ele realmente foi meu Poucas grande... pessoas podem dizer isso. Né? Graças a Deus eu me sinto privilegiada. Ele foi o meu grande mestre. Eu conheci Carlos Alberto, eu tinha 12 anos, ele tinha 15. Nós nos casamos, eu tinha 19 e ele tinha 23. Tudo que nós aprendemos na vida foi um ensinando ao outro. Nós éramos adolescentes quando nós nos conhecemos. Quer dizer, nada de formar nenhum conhecimento da vida real. Após o falecimento do senador, continuar a sua carreira como artista plástica, ajudou a senhora a superar essa fase tão difícil que deve ter sido para a senhora, nos primeiros momentos? Foi de fundamental importância, A arte, para mim, foi o que me sustentou durante muito tempo mesmo. Porque, apesar da dor de eu ter acessado a arte, no momento de muita dor, eu não conseguia expressar tristeza. Era muita alegria que eu botava nas telas, muitas cores vivas, muita cor vibrante. Então, para mim, foi muito importante. Muito importante. Questão também será que também para aceitação, porque quando a gente perde uma pessoa muito querida, até chegar o momento de você aceitar, é complicado. Muito difícil. Né? É interessante, porque quando o Carlos Alberto faleceu, eu fiquei 4 meses sem tomar consciência de que ele tinha morrido. No mês de abril, ia chegar uma pessoa e eu fui no aeroporto pegar essa pessoa, esse amigo nosso. E eu estava no caminho indo para o aeroporto e eu falei assim, menina, Carlos Alberto faleceu. Pois não é que morreu mesmo. Agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não tinha o que fazer, né? Para mim, ele era o ar que eu respirava, era tudo que eu tinha de melhor na minha vida. Foi muito difícil, porque ele era tudo de melhor que eu tinha. E ele sair da minha vida foi o mundo desabar. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Porque a minha vida era estar do lado dele. Era estar apoiando ele, ajudando ele a crescer, ajudando a ele a atingir os objetivos dele. Eu sozinha vou para onde? Mas né? A senhora cumpriu o seu papel. E outra coisa, as pessoas só ficam aqui até o dia que Deus quer para cumprir a missão. Né? Então a missão tanto da senhora como a dele foram cumpridas. Mas uma coisa eu percebi depois, Edisiane, é que Carlos Alberto aqui, eu nunca teria tido a oportunidade de contar a minha história. Porque ela sempre o senador. Porque era ele, eu era a sombra dele, eu era a companheira dele. Depois que ele foi, eu percebi que eu precisava tomar consciência e também contar uma história bonita que eu tinha para contar. Que a senhora tem, né? Não é? Então, se ele não tivesse ido, eu não teria contado a minha história, eu não teria criado uma vida
própria de Miriam. Eu ia ser sempre a sombra de Carlos Alberto. E é por isso que a senhora está contando hoje para um momento cultural, sua história. Pois Vamos voltar à artista plástica Miriam. Sim, senhora. De 98, quando começou sua carreira, né? Até... Foram quantas obras, dona Miriam? Olha, eu já perdi as contas, porque eu acredito que eu pintei próximo de 800 telas. É muita coisa que eu fiz já. Sério? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu tenho muita coisa registrada. Mas tem algumas telas que eu perdi o contato e que eu não sei nem onde está. Às vezes eu encontro com pessoas, como eu encontrei com você, falou, eu tenho duas telas suas na minha casa. Eu encontrei outro dia com um senhor em João Pessoa, ele falou assim, eu tenho uma tela na minha casa da senhora. Eu falei, pois me mande, por favor, a foto. Ele me mandou. Eu adorava aquela tela que eu pintei, eu adorava aquela tela. Foi uma tela muito bonita e muito especial que eu pintei. Participou de uma exposição, acho que na Assembleia Legislativa, foi de uma exposição que eu participei lá. E aqui e lá eu encontro, eu tenho tela em Portugal, tenho tela na Espanha, tenho tela na Iugoslávia, tenho tela na Alemanha, tenho tela nos Estados Unidos, porque eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos quando Maria Eduarda foi morar lá, foi estudar lá. E nesse período eu fiz algumas coisas lá e ficaram algumas telas minhas nos Estados Unidos, na Flórida. Então eu tenho muitas telas espalhadas que eu não sei por onde. Eu tenho pouquíssimas telas em casa e as outras todas eu vendi, eu ofertei, Então, eu Dei posso destino. dizer que eu estou entrevistando uma artista plástica de renome internacional. Oh, Jesus. Não é muito Não é tanto. pouca coisa, Eu sou não. muito modesta como Não é artista. pouca coisa, não, é muita coisa. São mais de 800 quadros, como a senhora disse aí. De onde vem tanta inspiração? Eu sempre começo a pintar quando me cobram. Falam assim, eu vou abrir um espaço para a senhora precisa preparar uma exposição, 25 telas, até tal dia. Aí eu pego no pincel e pinto sem parar. Então, assim, quando me pressionam, aí eu trabalho urgente, rápido. Sabe trabalhar sob pressão. Infelizmente, eu acho que muita gente, né? Mas isso é bom, viu? Não é tão ruim, não, porque tem gente que não sabe e desanda. Eu adoro. Por falar em exposição, quantas exposições? Eu acho entre 20 e 25. Eu não sei exatamente a quantidade, mas entre 20 e 25, acho que talvez já chegando a perto de 30, viu? Porque eu fiz algumas exposições também coletivas. Mas exposições individuais, eu acho que eu fiz umas 20. E coletivas, eu acho que umas 10. Aqui em Natal? Aqui em Natal, eu fiz minhas exposições. Eu fiz em Natal, fiz uma exposição em São Paulo, logo que eu comecei. Fiz 2 exposições em Portugal, também logo que eu comecei, há uns 15 anos atrás. 15, 18 anos atrás. Mas a grande maioria foi aqui em Natal. Grande parte das exposições que eu fiz foram aqui em Natal. Em uma dessas exposições, eu não lembro bem em que época foi, mas eu vi uma matéria sobre uma exposição da senhora e um comentário de alguém me chamou a atenção, que foi um comentário do professor Diógenes da Cunha Lima, falando que a senhora era uma artista que precisava ser conhecida e reconhecida. Maravilha. A senhora ouviu isso? Como é que uma pessoa... Do homem daquele nível? Nossa! É muito bom. Eu tive uma exposição que eu fui apresentada por Dorian Gray. Eu tive o privilégio de ser apresentada por Dorian Gray. Para mim foi um orgulho muito grande. Eu tinha um carinho por aquela criatura incrível e ele me fez essa gentileza. Eu fiquei muito lisonjeada com o que ele falou a respeito da minha exposição. Não podia ter para mim a melhor referência, mas melhor, foi muito né? lindo. Olha, assim, Dorian e Diógenes da Cunha Lima, meu Deus, né? A senhora tá bem, hein? Tá bem. Então, olha, não pode parar de pintar de jeito nenhum. Eu tenho que continuar, não posso parar mesmo. Eu adoro pintar. E eu estou muito inquieta nesse momento, porque eu estou querendo retomar e eu estou precisando de espaço para pintar. E tenho que começar, tenho que retomar. A senhora mostrou que tem aqui pinturas dedicadas para a sua família. Aqui na sala eu tenho uma homenagem que eu fiz quando Duda nasceu. Duda minha primeira neta. Depois eu fiz Calize e Theo, que são jogadores de futebol, eu fiz. Do outro lado, Yasmin e Vitória. Está faltando eu homenagear os meus netos, filhos de Priscila, Pedro e Enzo. Olha, é dívida mesmo, porque se tem de todos os outros, tem que ter deles também, viu? Aí fica incompleto. Tem que ter sim, tem que ter sim. Se a senhora pudesse se definir
como artista plástica, como a senhora se definiria hoje? Eu sou uma eterna aprendiz, uma eterna aprendiz. Gosto muito de aprender, gosto muito de me desafiar. Me identifico com muitos tipos de arte. Adoro o cubismo, adoro o abstrato. Todos os tipos de arte, para mim, são muito importantes. Mas eu me identifico muito com a pintura a óleo, a pintura em acrílico. E eu gosto demais de fazer cubismo. Esse seria seu estilo? Eu gosto muito de fazer. Eu tenho poucas telas de cubismo, mas foi uma coisa que me identificou muito. De todas essas telas que a senhora pintou, existe alguma que tem um significado especial para a senhora? Eu acho que a melhor coisa que eu fiz durante todo esse tempo, esses 22 anos que eu comecei a pintar, 22 não, 24 anos, a melhor tela que eu pintei foi uma Santa Ceia, que ela é diferente de tudo. Ela tem muita cor, ela tem muito laranja, ela tem muito vermelho. Eu fiz uns arcos bem coloridos e coloquei uma mesa com 12 cálices, sendo o cálice do centro, o cálice de Jesus e os 12 apóstolos. Em cada cálice eu coloquei um símbolo do zodíaco, embaixo do cálice de Jesus, pão e peixe, com um cântaro para fazer o lava-pés, com uma bacia para fazer o lava-pés, e uma figura de observador de toda aquela cena. Aquilo, para mim, eu acho que foi a melhor coisa que eu pude fazer. Uma tela é muito a que linda. está vindo para Natal, que está no meio do caminho? Que está no meio do caminho. Eu quero ver depois, viu? Tenho certeza que eu vou lá lhe mostrar. Eu vou lá lhe mostrar. E com relação a livros, tem algum projeto de algum livro? Olha, eu tenho mais 2 livros já idealizados na minha mente. Eu quero até o ano que vem, até 2024, pelo menos mais um, não é? Eu fiquei muito orgulhosa desse livro, que uma amiga minha esteve comigo há um ano atrás, Fafá Medeiros, e disse, Miriam, eu estive visitando o doutor Darladier da Cunha Lima. E o doutor Darladier estava com o seu livro em cima da mesa. E eu perguntei para ele, doutor Darladier, o senhor já leu esse livro de Miriam? Ele disse, não só li, como reli algumas vezes. O livro de Miriam foi o 3º melhor livro que eu já li. Eu fiquei muito orgulhosa disso, muito orgulhosa disso. Não é? Olha, Diógenes e Darladier. Imagine, quanta honra, né, ter esse povo. Porque tirar um tempo de Darladier para ele ler um livro de 550 páginas é muito privilégio meu, não é? E ela teve a curiosidade de perguntar, se o de Miriam foi o 3º melhor livro que você leu, quais foram os 2 primeiros? Ele disse, o melhor livro que eu li foi a biografia de Marilyn Monroe. O segundo falou, mas eu não consegui gravar, e o 3º foi o de Miriam. Eu falei, quanto orgulho, né? Porque ele... Está bem ali, ó, com grandes muito, eu fiquei muito orgulhosa de ter aquele homem tendo lido o meu livro e fazer um comentário desse, né? Aí, quais são? Você disse que tem 2 livros já assim na cabeça para lançar. Já tem data prevista para isso? Olha, até dezembro de 2024 eu estou lançando este livro. Um livro eu estou lançando até dezembro de 2024. Assim, pode dar um spoiler, seria o quê? Sobre o quê? Olha, eu tenho um livro que eu quero muito falar dos meus conhecimentos do ser humano. Depois que Carlos Alberto faleceu, uma das coisas que eu me dediquei foi estudar o ser humano, para mim poder entender e me aceitar. Então, eu tenho muito conhecimento e eu não acho justo eu não deixar isso para que os mais jovens possam usufruir do conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir. Então, eu quero, até dezembro de 2024, eu poder publicar todos esses conhecimentos que estão guardados e que eu quero realmente informar para os jovens. Dona Miriam, eu queria lhe agradecer muito por a sua disponibilidade, por a sua colaboração aqui com a gente, com o programa Momento Cultural. Uma vida cheia de bênçãos e luz para nós todos, que Deus nos abençoe sempre. O Momento Cultural vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Fique agora com imagens de obras da pintora e de nossa entrevistada, Miriam Souza.